Direito de imagem atrasado dos atletas do Internacional? É isso que eu vou te explicar no vídeo de hoje. Além disso, eu vou te trazer informações sobre retornos que o técnico Mano Menezes deve fazer já para essa semana. O Inter que joga já no próximo domingo contra o Red Bull Bragantino e viaja para Bragança Paulista no próximo sábado. Além disso, eu vou te falar sobre duas informações sobre dois atletas que estão retornando de empréstimo, sobre se irão ficar ou não no Internacional. E além disso, eu vou te trazer informações sobre o zagueiro Rodrigo Moledo e a possibilidade de retorno já nesse próximo domingo. Mas só antes de a gente começar com essas informações, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Vamos então começar aqui com as atualizações do Internacional. Seja muito bem-vindo. Só antes de a gente começar, né, não esquece de deixar aquele teu gostei, que ajuda muito esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas e ajuda muito aqui também no desempenho do canal. Lembrando, não esquece de te inscrever para a gente tentar bater a nossa meta de 16 mil inscritos até o final desse mês. E lembrando, o primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Um comprimido dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. E no segundo link na descrição tem a Golden Token Brasil. Invista agora mesmo na maior Golden Token de minérios. Quer saber mais? Clica no segundo link na descrição, que lá tu vai ser direcionado diretamente para o WhatsApp deles, beleza? Vamos começar então aqui com as primeiras informações do Internacional. O técnico Mano Menezes que já prepara o segundo treino depois do jogo contra o Atlético Goianiense. No dia de ontem, os titulares ficaram na academia e no dia de hoje o Internacional já deve treinar com boa parte de todo o seu plantel. Lembrando que o Inter tem alguns desfalques para essa partida, como o atacante Pedro Henrique, que tomou o terceiro cartão amarelo na última partida e está fora do jogo contra o Red Bull Bragantino. Além disso, o técnico Mano Menezes ainda não deve ter à disposição Bosquilha, que está voltando de uma artroscopia no joelho. O Maurício é dúvida para essa partida, e um atleta que eu quero falar agora, que é o Rodrigo Moledo, que é um jogador que está em fase final de recuperação quanto à sua lesão. Até o próximo sexta-feira, que vai ser o último treino do Internacional antes da viagem para Bragança Paulista, a gente deve saber se ele já deve estar à disposição para pelo menos ser relacionado ou se ele vai ficar fora dessa partida. A tendência de momento é que agora nos próximos dias ele já volte a treinar com o elenco principal e aí fique a mandamento, né, do Mano Menezes, fica para ele decidir se ele vai querer levar o Moledo para a partida ou não. Mas já se espera que esse jogador já esteja totalmente à disposição contra o Santos na próxima quarta e agora nesse próximo domingo já com a possibilidade de ser relacionado, mas óbvio que daí depende obviamente do Mano Menezes e por isso pode ser que vire também mais um desfalque dessa partida, caso o técnico não queira levar o zagueiro que vem já voltando dessa lesão muscular que teve na coxa. Além disso, eu quero te falar sobre um atleta que deve voltar e além de voltar deve começar atuando como titular, que é o atacante Alexandre Alemão. Ele já deve estar totalmente à disposição do desconforto que ele teve lá na partida contra o 9 de outubro, que aconteceu na última terça-feira. O jogador que estava no aquecimento e acabou sentindo, ficou de fora do jogo contra o Atlético Goianiense e agora deve estar à disposição de Mano Menezes e existe sim uma possibilidade de retorno do atacante já agora para o jogo contra o Red Bull Bragantino. Inclusive, na entrevista coletiva pós-jogo, o Mano Menezes já deu indicações nas suas falas que o Alexandre Alemão deve começar a partida atuando como titular, ou seja, tirando o Matheus Cardorini, que recebeu a sua chance agora contra o Atlético Goianiense, tirando o David e tirando também o Wesley Moraes. Existem boas possibilidades do Alemão agora receber uma chance novamente como titular. Lembrando que as duas vitórias do Inter nesse Campeonato Brasileiro, que foram contra Fortaleza e Fluminense, as duas vitórias teve gol da vitória o Alexandre Alemão, o 2-1 contra o Fortaleza e também, além disso, 1-0 com o Fluminense, também gol do Alexandre Alemão, e além da vitória que aconteceu lá na Colômbia contra o Independiente Medellín, que também contou com gol do Alexandre Alemão, beleza? Agora saindo, né, desse assunto de desfalques, lembrando que o Inter também deve voltar com o Gabriel Mercado, que é mais um jogador que volta agora para esse time, né, mas esse é um jogador que deve começar no banco de reservas. Eu quero falar agora sobre jogadores que têm essas possibilidades de retornar de empréstimo, né? Tem diversos nomes agora que estão retornando agora na metade da temporada de empréstimo. O caso do atacante Thiago Galhardo, que ainda vai ter uma reunião com a direção do Internacional para saber se ele fica ou vai embora. E eu quero trazer outros nomes, né? Outros jogadores que também estão emprestados nesse momento,
mas retornam agora na metade da temporada. Eu começo primeiro com os dois do Porto, Léo Borges e João Pégulo, dois jogadores que retornam no Porto, porém devem ser, nesse momento, né, o Léo Borges, lateral esquerdo, deve ser novamente reemprestado, um jogador que não vai ser utilizado por Mano Menezes, e o João Pégulo, que inclusive já está em Porto Alegre. Esse é um dos atletas que deve se reapresentar lá em julho, né, quando voltar e abrir a janela de transferências, ele deve se reapresentar, a comissão técnica vai observar o nome, e aí existe sim uma possibilidade de reutilização. Se o Mano Menezes entender que nesse momento esse atleta não vale a pena utilizar, vai ser mais um jogador que possa ser emprestado. E aí eu vou para outros dois nomes, que são Marcos Guilherme, que esse é um jogador que retorna para o Internacional. O Santos tentou um reempréstimo, o Inter não aceitou, mas o empresário do jogador já busca pro Marcos Guilherme um novo clube. Existe uma possibilidade daqui a pouco de ele voltar lá para o mundo árabe, né, retornar lá para algum time do futebol árabe, existe essa possibilidade, e aí o Marcos Guilherme daqui a pouco passa a ser vendido ou novamente emprestado, mas é mais um jogador que retorna, mas logo já deve ser reemprestado ou até mesmo vendido. E aí eu vou para outro nome, tá? Que é o nome do Nonato. Eu conversei com o empresário do Nonato, que é da Elenco Sports, e ele me disse que até o momento o Fluminense não procurou o Internacional para renovar o contrato do Nonato. O Nonato, ele não acaba o contrato agora no final desse ano. O Nonato tem contrato até o fim do ano ainda com o Fluminense, tá? Então ele tem até o final desse ano ainda fica o contrato do Nonato. Porém, entretanto, né, contudo, todavia, o Fluminense ainda não procurou. Então a tendência de momento é que o Nonato também retorne para o Internacional. O jogador tem contrato até o final do ano que vem ainda, né? Tem um contrato, entre aspas, longo, teria mais toda a outra temporada. E também é um jogador que retorna, poderia agora retornar, né, no final dessa temporada, a tendência é que retorne, já que até o momento o Fluminense não procurou por uma renovação, de acordo com o empresário, ele retornando no final da temporada, e aí, obviamente, a comissão técnica, não sei se vai ser o Mano Menezes, pode ser que seja outro nome, né, vai observar e ver se o Nonato vale a pena ser reaproveitado, mas também é um dos jogadores que a tendência de momento é que não permaneça no Internacional. Além disso, eu quero falar sobre um jogador que está emprestado para o Inter, mas tem essa possibilidade de sair, que é o zagueiro Vitão. De acordo com a direção do Internacional, o Inter já tem uma conversa encaminhada com o Shakhtar Donetsk para renovar com o contrato do Vitão até o final desse ano, e aí o Inter tem um passe fixado de 3 milhões de euros. Ou seja, existe boas possibilidades do Vitão ficar até o final desse ano, e posteriormente a isso o Inter tem a opção de compra para comprar esse atleta. Existem boas possibilidades do Vitão pelo menos ficar até o final da temporada, mas, né, como nem tudo são notícias boas, o Bruno Mendes, esse é um jogador que nesse momento não deve permanecer no Internacional. O Corinthians cortou as relações com o Inter depois do acontecimento que aconteceu entre o caso Edenilson e também o caso do lateral Rafael Ramos, beleza? Então essas são as principais informações atualizando sobre os jogadores emprestados, não só que pertence ao Internacional, mas que não pertence. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui, agora retorno à tarde com novas informações do Internacional. Eu espero que tu tenha gostado, não esquece de deixar aqui, ó, embaixo o teu gostei, de se inscrever no canal, ativar aqui também o sininho de notificações. Volto à tarde com novas informações. Um grande abraço para todos vocês, espero ter gostado. Volto logo mais com novas informações. Um grande abraço, valeu, falou e fui!